Olá! Em mais um vídeo aqui do canal Revolução Industrial Brasileira, hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês uma nova entrevistada aqui do canal. Se trata da professora Fernanda Cardoso. Ela é economista e doutorada e atualmente professora na Universidade Federal do ABC e uma grande especialista no que nós chamamos de estruturalismo, pensamento estruturalista. O que é isso? Nós vamos descobrir na entrevista, mas eu já adianto para você que o pensamento estruturalista é a base teórica de toda essa discussão sobre desenvolvimento econômico que nós estamos tentando levar com ela e outros economistas e também com vídeos de empresas aqui no nosso canal. A professora Fernanda é autora de um livro que você merece ler. Chama-se 9 Clássicos do Desenvolvimento Econômico. Aqui ela faz uma compilação muito interessante de vários pensadores do desenvolvimento econômico ao longo da história, alguns da América Latina e outros de outros lugares, né? E isso é fruto de uma grande pesquisa que ela leva já há muitos anos a respeito do pensamento estruturalista. Professora Fernanda, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar perguntando, então, o seguinte: qual é a atualidade e a aplicabilidade atual do pensamento estruturalista nesses tempos em que a economia virou apenas uma monotonia neoliberal, em que se advogam políticas, né, de restrição, né, tentando se ganhar aí confiança de mercados, enquanto nós estamos tentando bater nessa porta para colocar a alternativa desenvolvimentista novamente no jogo, né? Muito obrigado. Bom, eu que agradeço, Fausto, o convite, digamos, a divulgação que você tem feito do meu livro. Um outro vídeo que eu fiquei sabendo dessa semana, né? Você falando sobre Celso Furtado a partir do meu livro. Então, desde já te agradeço por esse apoio, por essa divulgação, por esse canal que você mantém aberto, que é tão importante para ter, digamos, uma visão diferente da narrativa dominante, né? Que nós vemos nos jornais, nas televisões, inclusive nos cursos de graduação mais tradicionais, de ciências econômicas. Então, é muito bom ter vozes que, digamos, né, deem margem, né, para interpretações diferentes, para visões diferentes de economia e que abram espaço também para pessoas que pesquisam, né, na heterodoxia, que fazem teorias alternativas, que fazem pesquisas alternativas. Com relação à sua pergunta inicial, a atualidade do pensamento estruturalista continua, permanece, né? É um pensamento original, que se forma ali no pós-Segunda Guerra Mundial, justamente porque a teoria convencional de desenvolvimento e de crescimento não dava conta de entender e trazer alternativas para a resolução dos problemas dos países chamados atrasados ou subdesenvolvidos. E aí um conjunto de autores, né, inclusive não necessariamente da América Latina, mas que iniciam a tradição desenvolvimentista desde a perspectiva de países do norte, autores como Rosenstein Rodin, como Ragnar Nurkse, como Arthur Lewis, que vão começar a fazer essa discussão. E aí na América Latina isso ganha corpo no âmbito da CEPAL, né? E aí a principal referência é justamente o Raul Prebisch, que depois, junto com o Furtado, vão fundamentar o pensamento estruturalista latino-americano, que vai trazer um olhar diferenciado, né? Desde autores formados, né, na América Latina, que vivenciaram os problemas da América Latina e que vão se propor a desenhar estratégias diferenciadas para a resolução dos problemas particulares que países da América Latina enfrentaram por conta da sua formação histórica e social diferenciada, né? E é nesse contexto que a perspectiva do estruturalismo se diferencia de uma perspectiva mais tradicional de ciência econômica e de políticas de crescimento e de desenvolvimento que derivam dessa visão mais tradicional, que é justamente levar em consideração de partida para análise, diagnóstico e derivação de estratégias de enfrentamento de problemas, quais são as especificidades de formação desses países, né, que têm um passado colonial, uma formação social baseada numa extrema desigualdade de renda, de riqueza e de poder, e na manutenção e na insistência, até aquele momento, né, até meados do século XX, no chamado modelo primário exportador, que depois a Maria da Conceição Tavares vai tão bem conceituar
no texto de 63, aí a Maria da Conceição Tavares como também uma das principais referências desse pensamento. Então, esse conjunto de autores, os chamados desenvolvimentistas, que são autores que eu estudei na minha tese de doutorado e que compuseram o meu livro, né? Esses 9 clássicos do desenvolvimento, tem mais, mas eu estudei apenas 9. Desses 9, 2 são latino-americanos, que é justamente o Prebisch e o Celso Furtado, que, como eu falei inicialmente, vão compor a base do pensamento estruturalista latino-americano, e esse diagnóstico é diferenciado, que a gente, em boa medida, consegue traduzir no conceito centro-periferia do Prebisch. Professora, eu gostaria de aprofundar um pouco o tema do seguinte: todos os autores desenvolvimentistas terminam por fazer uma conexão muito forte com a industrialização. Uhum. Na América Latina, a partir dos anos 50, quando a CEPAL se formou com o trabalho do Prebisch e depois com os trabalhos do Furtado e outros economistas aí latino-americanos que se juntaram, começou-se a fazer políticas industrializantes, e que existe hoje uma crítica muito forte da parte do lado mais, né, neoliberal, né, dos economistas, uhum, a essas políticas industrializantes da América Latina, né? Segundo eles, elas teriam sido malogradas, porém, olhando a sequência histórica do Produto Interno Bruto de vários dos países latino-americanos, coincidentemente, né, estes anos em que essas políticas industrializantes aconteceram, houve um grande crescimento industrial, urbano e de qualidade de vida nas sociedades latino-americanas, que, claro, reproduziram, de certa maneira, as desigualdades históricas, mas eles produziram resultados interessantes também. Como se responde, do ponto de vista de um desenvolvimentista atual, contemporâneo, essa crítica que se faz às nossas industrializações no passado? Então, eu vou separar a sua pergunta em 2 partes, tá, Fausto? Até para quem vai acompanhar essa conversa e entender do que se trata, tá? Então, para começar, por que a industrialização aparece como um dos pilares do chamado pensamento desenvolvimentista, no qual se inclui o estruturalismo latino-americano, que é o objeto dessa nossa conversa, né? Que é justamente para romper com a dinâmica centro-periferia, né? Ora, o diagnóstico do Prebisch, né, a conclusão que o Prebisch vai chegar e que vai fundamentar a chamada tese Singer-Prebisch, que ele divide com outro desenvolvimentista, com Hans Singer, é justamente a tendência à deterioração dos termos de troca dos bens primários em comparação aos bens manufaturados no longo prazo. E aí ele vai chegar, então, à conclusão dizendo, olha, se os países, né, mantiverem as suas estruturas produtivas e as suas exportações concentradas preponderantemente em produtos primários, eles sempre vão sofrer as desvantagens, né, da tendência à deterioração dos termos de troca desses bens. Ou seja, ao longo do tempo, para eles conseguirem satisfazer uma mesma pauta importadora de bens manufaturados ou bens mais complexos, terão que produzir cada vez mais desses bens mais simples, ou seja, né, as divisas, a principal fonte de divisa desses países para terem acesso aos bens de consumo, os bens de capital e os bens necessários para o consumo e para a produção interna desses países, vai se tornar cada vez mais caro, então vai ter que produzir cada vez mais. Então, a ideia da industrialização é justamente para requalificar o padrão de inserção externo dessas economias, fazendo com que, a partir de uma matriz produtiva mais complexa, mais integrada, com uma maior diversidade, se conseguisse, então, atender ao mercado interno, com uma menor necessidade de produtos importados, e também, que seria a segunda etapa, né, dessa estratégia industrialista, seria também transformar a pauta exportadora dessas economias e, portanto, fazer frente a essa principal preocupação, que é a tendência à deterioração dos termos de troca. Então, requalificando o padrão de inserção externa, esperava-se que fosse possível, então, aproveitar melhor, né, os impulsos dinâmicos dessas economias, né, e como é que a gente traduz isso? Né, gerando emprego e renda internamente. Então, a industrialização ela aparece aí como uma condição necessária, embora não suficiente, e esse não suficiente é importante, inclusive para nós entendermos, né, o que seria a segunda parte da pergunta que você me faz, de por que a industrialização que nós levamos à frente, no caso do Brasil, né, de maneira intensiva, até a década de 80, por que ele não vai resultar em desenvolvimento socioeconômico?
Por que mesmo depois de 50 anos de políticas desenvolvimentistas, do ponto de vista da complexificação da matriz produtiva, até bastante bem sucedidas, por que isso não vai resultar num país desenvolvido, né? Por que nós continuamos presos à armadilha do subdesenvolvimento, para usar um termo do Celso Furtado, né? É porque justamente não foi combinada com essa transformação produtiva a transformação social, né? Que é, digamos, o segundo pilar mais importante da abordagem estruturalista. Não adianta fazer transformação produtiva se essa transformação produtiva não vier combinada com uma grande transformação social, que é justamente, né, o que o Celso Furtado vai traduzir no seu plano trienal, né, como reformas de base. Então, eu responderia a crítica, né, o desenvolvimentismo deu errado, mas ele deu errado porque ele não foi aplicado na sua integridade, né, foi aplicado uma parte. O desenvolvimento industrial foi provocado, mas a transformação social, não. E a transformação social, assim como o desenvolvimento industrial, ela não viria de forma natural, espontânea. Ela necessitava de uma política deliberada de transformação, né? Então, faltou isso, faltou essa parte. Faltou a gente provocar, de fato, reformas de base que alterassem as estruturas de poder que secularmente se estabeleceram nos países periféricos, e o Brasil é um caso desses, né? Ou seja, as estruturas de poder que fundamentaram a nossa formação econômico-social, elas não foram abaladas. Se elas não foram abaladas, a maneira como o excedente econômico é gerado nessa economia também não sofreu uma mudança, de forma que a nossa estrutura social permaneceu igual, né? Então, os efeitos positivos que a industrialização trouxe e que poderiam ter gerado um processo genuíno de desenvolvimento socioeconômico não vão se realizar, justamente porque essas transformações sociais elas não foram combinadas à transformação industrial, né? E se a gente pensa no caso brasileiro, ademais, se nós olharmos no período, né, do pós-golpe de 64, o que nós vamos ver altas taxas de crescimento econômico, né, um prosseguimento, um aprofundamento da transformação da nossa matriz industrial, só que tudo isso combinado à ausência de democracia, né? Então, conseguimos fazer, digamos, o chamado milagre econômico, por exemplo, né, com muito crescimento, um crescimento sustentado, comparável às taxas chinesas do século XXI, mas sem nenhuma transformação social, né? Então, quando esse processo, digamos, se esgota, né, se rompe, o que sobra ainda é o subdesenvolvimento. Perfeito. E já hoje estamos numa situação, professor Fernando, em que o Brasil desindustrializa, quer dizer, a matriz produtiva brasileira ela retorna ao primário exportador, só como referência para alimentar o dado, né? O PIB brasileiro tem uma contribuição da sua indústria hoje em dia muito menor do que há 30 anos, por exemplo, né? Chegamos a ter uma contribuição industrial na faixa de 25%, 26% do total do PIB, né? Lá por 1986, 87, e agora estamos aí na faixa de 11% e caindo, né? E por outro lado, junto com essa desindustrialização, temos aí um problema muito sério de necessitar novas instituições. E aí eu queria trazer esse tema da institucionalidade, porque como estudiosa do desenvolvimento econômico, eu imagino que a senhora também consiga fazer conexões entre as possibilidades institucionais que nós poderíamos seguir daqui para diante, né, visando uma reindustrialização em novas bases que pudessem complementar uma política industrializante tradicional com alguma criatividade política e social que pudesse resultar, aí sim, num novo cenário para o Brasil. O que você poderia comentar a respeito? Tá. Eu vou novamente dividir a sua pergunta em duas partes, tá, Fausto? Mania de professora, talvez, né? Então, vamos começar pela primeira parte, com relação ao que a gente vem sofrendo desde a década de 80 e que já vem sendo conceituado, provado de várias maneiras, como um processo de desindustrialização que o Brasil vem passando, precoce, né? Vários autores têm escrito sobre isso, você já inclusive entrevistou Paulo Morceiro e outros pesquisadores da área, que já, digamos, atestaram esse fenômeno, né? Por que isso é um problema, né? Porque, para começar, né,
a indústria, né, ou setores com maior complexidade associada, são justamente os setores com maior produtividade, e associado a esses setores de maior produtividade, a gente associa também uma classe trabalhadora com um potencial de renda mais elevado, né? Então, quer dizer, se você tem produções com mais valor agregado adicionado, você também remunera melhor a classe trabalhadora que compõe esse setor produtivo. Com isso, você fortalece o mercado interno dessa economia, e aí todas as outras variáveis macroeconômicas vão sendo, de certa forma, impulsionadas, né? E aí principalmente olhando a questão do consumo e do investimento produtivo interno, principalmente, né? E todo aquele processo que eu havia explicado anteriormente, que compõe a estratégia desenvolvimentista industrialista, é justamente visando essa transformação, né? Ou que o Celso Furtado também vai chamar de deslocamento do centro dinâmico da economia, que não passa, né? Que não deixa de importar a necessidade dos impulsos externos. O setor externo continua sendo importante, as divisas, as exportações, elas continuam sendo, sim, muito importantes, mas você consegue, a partir da sua matriz produtiva interna, apreender melhor esses impulsos e, com isso, gerar, inclusive, impulsos adicionais, gerando mais renda e mais emprego internamente, né? Então, quando a gente começa a passar por um processo, né, de simplificação, de volta à simplificação, de reprimarização da matriz produtiva e da pauta exportadora, a gente começa a reverter esse centro dinâmico novamente. Então, quer dizer, se nós tínhamos as duras penas, né, conseguido nos tornar um pouco mais robustos em termos de dinâmica econômica, quando a indústria começa a perder o protagonismo, né, e começamos a ficar cada vez mais dependentes de produtos de baixo valor agregado, esse poder sobre essa dinâmica, ele diminui. Então, nós nos tornamos economias mais voláteis e, portanto, mais frágeis, né? Ficamos sujeitos, assim como eram, né, antes, né, no modelo primário exportador, do qual nós estamos cada vez mais nos reaproximando, sujeitos aos humores do mercado internacional, né, que é uma situação de fragilidade, ainda pensando em termos do pós-80, com o aprofundamento da financiarização, né, e com digamos, a diminuição do poder do capital produtivo frente ao capital financeiro, que domina, né, o Piketty também já falou muito sobre isso, já trouxe muitos dados recentes sobre isso, vai tornando, né, o papel da periferia cada vez mais difícil de ser rompido. Então, o que eu acho importante colocar aqui, né, a industrialização, ela não é a solução única dos nossos problemas, mas sem industrialização, sem políticas que priorizem a complexificação da matriz produtiva, né, que levem a, digamos, a uma matriz produtiva que detenha melhor as etapas de produção das cadeias globais de valor, para usar um outro termo recente, nas etapas justamente em que você tem maior adição de valor agregado, que conjunto com isso você tem mais qualificação, você tem um padrão de salário maior, um padrão de remuneração maior. Se isso não acontecer, aí a gente não tem nem de onde partir, né? Agora, a pergunta que eu acho que deriva um pouco da sua observação é: o que a gente precisa fazer? Que tipo de indústria a gente precisa instalar? Que tipo de industrialização a gente tem que buscar? A mesma industrialização lá da década de 50? Provavelmente não. Eu acho que nós temos que procurar, né, nichos de mercado ou produções que permitam que a gente aproveite melhor os recursos que nós dispomos. Então, isso exige, digamos, um detalhamento, um estudo, uma política industrial consciente, inteligente, para aproveitar os espaços que hoje o mercado ainda apresenta, né? Então, não seria um repeteco do que nós fizemos na década de 50, mas eu também não consigo enxergar, nesse momento, uma via diferente do que passar novamente por uma tentativa de complexificação na matriz produtiva, justamente por conta dos efeitos que desdobram, né, de uma matriz produtiva um pouco mais complexa, né? E aí a questão do emprego, do nível de renda, elas são muito importantes, né? Para uma economia ser robusta internamente, ela precisa ter um mercado interno suficientemente forte e atrativo também para provocar novos investimentos dentro dessa economia.
né? E, claro, sem prescindir, obviamente, do setor externo. Então, essa é a grande dificuldade que nós nos colocamos. E um país continental como o Brasil, além disso, tem uma disponibilidade de mão de obra enorme, né? Que é uma questão que também tem que ser muito levada em consideração, de que tipo de investimento a gente vai priorizar, né? E aí pensar também dentro desse espectro de políticas possíveis, qual é o espaço para ser ocupado, por exemplo, pelo setor público e pelo setor privado. Que tipo de investimento o setor público tem que priorizar e que tipo de investimento ele tem que deixar para o setor privado fazer. Né? Então, essa combinação Estado e mercado também é muito importante. Né? O que não dá é para a gente esperar que o mercado sozinho vai resolver esse problema, porque não vai. Né? A tendência do mercado é potencializar o que já vem acontecendo. Né? Então, se você parte de uma condição inicial de desigualdade e pobreza, a tendência desse mercado é recrudescer essa tendência inicial. Então, se não tiver uma política deliberada de desenvolvimento, se nós não tivermos um programa nacional de desenvolvimento, que atualmente nós não temos, de fato, fica muito difícil vislumbrar uma saída, né? Se já tendo um plano estratégico de saída já é difícil, não ter torna a nossa missão cada vez mais difícil, para não dizer impossível. E aí, um pouco do que você, complementando, né, do que você está dizendo aí da questão institucional, as instituições, os instrumentos institucionais, as políticas, elas são cruciais, né, porque se elas não forem bem pensadas e bem direcionadas, a gente pode levar para um efeito completamente contrário do que se deseja, né? Perfeitamente. Olha, eu gostei muito de um ponto especial da sua fala, professor, foi quando você colocou a necessidade da conexão entre o Estado e o mercado, né? É um ponto muito poderoso, porque nós, em geral, somos acusados, né, de sermos apenas estatistas, né? De querer realmente provocar uma reestatização completa da economia, né? Como se o desenvolvimento fosse isso. E, na verdade, você no Brasil hoje tem, e em outros lugares do mundo também, pensadores muito sofisticados, entre os quais, com certeza, você se inclui, mas como aqui no Brasil, posso citar o Paulo Galo, o Nelson Marconi, no estrangeiro tem a Mariana Mazzucato. Essas pessoas não são estatistas tão tacanhos, né, como, em geral, se carimba na testa deles. Então, existe uma necessidade de clarear muito esse ponto. Realmente, a institucionalidade que combina Estado e mercado, ela tem potencial, e acho que, por isso, nós precisamos divulgá-la, né, para que o público, em geral, possa perceber que uma estratégia nacional de desenvolvimento não significa um retorno a um estatismo primário, né, um comando total e controle total do Estado sobre a economia. Muito ao contrário. Quem lê, por exemplo, o livro O Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato, sabe muito bem que se trata de iniciativas orientadas a criar mercados, né, e, portanto, mercados onde você vai ter agentes privados atuando, né? Só que sob uma determinada orientação com um determinado fim, uma finalidade. E a finalidade é o desenvolvimento e o enriquecimento daquele país. Eu queria te agradecer muito, Fernanda. O nosso vídeo, né, já está ficando com um tempo bom aqui para o pessoal, né? Eu posso só fazer um complemento, Fausto? Fique à vontade, claro. Você acabou levantando um ponto que eu acho muito importante, né? E é por isso que esse canal que você abriu, ele presta um serviço muito grande para o debate público. Existe um desconhecimento, aí eu não sei se é um desconhecimento ingênuo ou intencional, ou mal intencionado, melhor dizendo, com relação à teoria heterodoxa, né? E no caso dos economistas do desenvolvimento, e aí, de novo, dizer, é importante nós relermos sempre os clássicos, porque eles têm muito para nos ensinar, né? E um dos clássicos que não está no meu livro, porque eu faço um recorte aí do pós-Segunda Guerra, é justamente o Keynes, né? Um dos fundamentos do desenvolvimentismo é justamente a perspectiva keynesiana, né? E eu sempre inauguro os meus cursos de Economia do Desenvolvimento, de Teorias do Desenvolvimento, com um texto clássico do Keynes, que aí eu convido aos ouvintes a procurarem esse texto, que é um texto de 1926, chamado O Fim do Laissez-faire, né? E é nesse texto que o Keynes vai apresentar os principais fundamentos da perspectiva keynesiana.
e do que ele enxerga de qual é o papel do Estado numa economia capitalista, né, numa economia de mercado. E é justamente isso que ele vai falar, né, que eu acabei de dizer, que essa necessidade de entender qual é a combinação necessária, a depender do contexto, entre Estado e mercado. Né? Então, essa ideia errônea, equivocada, ingênua ou mal intencionada que se coloca sobre a perspectiva desenvolvimentista, de achar que o desenvolvimentismo é sinônimo de planificação econômica. Ora, o desenvolvimentismo aparece no pós-Segunda Guerra justamente como uma tentativa de salvar o capitalismo. Veja só, né? Essa é uma questão que eu sempre faço questão de enfatizar também em sala de aula. O desenvolvimentismo não tem nada a ver com o comunismo, pelo contrário, o desenvolvimentismo ele aparece como uma tentativa de salvar o capitalismo na periferia, né? E de certa forma conter o avanço do socialismo, né? Se nós lermos os primeiros desenvolvimentistas, essa preocupação fica muito evidente, né? Então a perspectiva desenvolvimentista de origem keynesiana e também schumpeteriana, ela já traz de início na sua concepção a necessidade da combinação. Agora, o que permite uma melhor combinação entre Estado e mercado é justamente o planejamento, né? Que esse é o ponto da diferença, né? Não dá para esperar do laissez-faire do livre mercado que esse planejamento emerja de uma forma espontânea. Ele não vai emergir. Ele depende de um planejamento, né? E quem tem, digamos, os meios institucionais que dispõe de políticas, de instrumentos para fazer isso, é justamente o Estado, é o governo constituído. Então, é nesse ponto que o debate tem que entrar, né? Eu acho que tem muita confusão, tem muita leitura equivocada a respeito da perspectiva desenvolvimentista, da perspectiva keynesiana, tem uma leitura muito errada. Então, esse seu canal, e novamente eu te agradeço por esse espaço, ele é muito importante também para lançar luz sobre o que de fato é essa crítica que é feita desde a perspectiva do desenvolvimentismo. Não, Fernanda, quem agradece sou eu, na verdade, pela sua enorme contribuição. Isso aqui foi uma aula. Eu tenho certeza que quem vira esse vídeo vai se sentir muito mais informado e mais capaz, inclusive, de participar dessas discussões um pouco selvagens, né, que acontecem pela internet, né? E por isso eu te agradeço bastante e informo também aí aos espectadores do Revolução Industrial Brasileira que a Fernanda Cardoso aceitou ser uma contribuinte regular aqui do nosso canal, novas entrevistas, né, que vamos tentar produzir ao longo do tempo aqui. Olha, eu queria deixar mais uma vez aqui para você que está nos assistindo a recomendação do livro da Fernanda Cardoso. Chama-se 9 Clássicos do Desenvolvimento Econômico. Aqui você vai ter um belo resumo sobre os maiores pensadores, né, do desenvolvimento econômico, que você, né, vai se sentir muito mais capaz e conhecedor para poder, nos seus debates aí pela internet, na sua vida, conseguir defender as ideias, né? Vai aprender bastante, por isso eu recomendo muito adquirir o livro e ler e estudar com bastante atenção. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, imagina. Vamos ficando por aqui, então. E inscreva-se no canal Revolução Industrial Brasileira para novos vídeos com grandes economistas brasileiros do desenvolvimento e também retratos de empresas do setor industrial que continuam sobrevivendo apesar de todos os pesares. Um abraço e até a próxima.